terra prometida, a mente de Cristo Lisbete, onde será guiado ao Pai Melquisedeque, o poderoso Rei de paz e justiça. Aproxime-se confiadamente, se é humilde e manso de coração. Entre pela porta estreita da salvação e sente-se à mesa do Senhor Melquisedeque Lisbete, para que possa desfrutar do suculento maná que vem do céu. Nossos pais Melquisedeque e Cristo Lisbete comerão com você quando escutar seu evangelho eterno e o coloque em ação. Cristo Lisbete tem todas as respostas para as perguntas sobre Deus Pai e sobre Cristo que o homem tem. Te convidamos à ceia do Senhor para que se alimente com a sabedoria oculta que só chega através da boca de Deus. Melquisedeque Lisbete, venha e viverá em eterna paz e alegria. Aqui é onde as nações dos que são salvos caminham em sua luz. Cristo Lisbete não fechará suas portas àqueles que trazem sacrifício vivo e santo. Toda a glória e honra a Melquisedeque Lisbete. Por Melquisedeque Lisbete, por Melquisedeque Cristo Lisbete, por nosso Pai e por nossa Mãe. Amém. Aleluia. Gracias a ella hoy me puedo amar.
es saber que su padre y su madre es Melquisedec Lisbeth. Es la esencia divina que Dios da a conocer, revelando su nombre en boca de Lisbeth. Se cumple la profecía en estos tiempos finales, porque el sello del librito fue abierto por mi madre y yo puedo entender los misterios ocultos que preparó nuestro Dios. Melquisedec Lisbeth. Qué bonito regalo para un hijo es saber que su padre y su madre es Melquisedec Lisbeth. Es la esencia divina que Dios da a conocer, revelando su nombre en boca de Lisbeth. Se cumple la profecía en estos tiempos finales, porque el sello del librito fue abierto por mi madre y yo puedo entender los misterios ocultos que preparó nuestro Dios. Melquisedec Lisbeth. Yo soy Cristo Lisbeth, la esposa de Dios Padre Melquisedec, y fui enviada para traerte la vida eterna que Dios ha prometido a los que aman la verdad y la luz. Yo soy la estrella de la mañana. Yo soy la lluvia temprana, el camino de los justos a la vida eterna. Felicidad, soy amor.
soy la vid verdadera. Yo soy Cristo, la que vino a salvarte de la muerte física. Yo soy el gran yo soy, y no hay otro Dios fuera de Melquisedec Lisbeth. El que no ha visto al Padre en nuestra bella madre es porque no ha entendido que Dios es dualidad. El que no ha visto al Padre en nuestra bella madre es porque no ha entendido que Dios es dualidad. Eternamente unidos, ellos son uno solo, son cabeza y cuerpo, esposo y esposa, también padre y madre. Amén, aleluya, amén. Por Melquisedec Lisbeth, amén, aleluya, amén. Las palabras que salen de su preciosa boca provienen de lo alto, son de Melquisedec. Las palabras que salen de su preciosa boca provienen de lo alto, son de Melquisedec. Amén, aleluya, amén, por Melquisedec Lisbeth. Amén, aleluya, amén, por Melquisedec Lisbeth. Nosotros sus santos ángeles podemos entenderlas, fuimos predestinados para entender a Dios. Nosotros sus santos ángeles podemos entenderlas, fuimos predestinados para entender a Dios. Amén, aleluya, amén, por Melquisedec Lisbeth. Amén, aleluya, amén, por Melquisedec Lisbeth. Por su misericordia y su infinito amor nos han dado el tesoro, no se puede esconder. Por su misericordia y su infinito amor nos han dado el tesoro, no se puede esconder. Amén, aleluya, amén, por Melquisedec Lisbeth. Amén, aleluya, amén, por Melquisedec Lisbeth. Por su misericordia y su infinito amor nos han dado el tesoro, no se puede esconder. Por su misericordia y su infinito amor nos han dado el tesoro, no se puede esconder. Amén, aleluya, amén, por Melquisedec Lisbeth. Amén, aleluya, amén, por Melquisedec Lisbeth. Por doquiera que vamos, llevamos su palabra para que todos sepan de su grandioso amor. Por doquiera que vamos, llevamos su palabra para que todos sepan de su grandioso amor. Amén, aleluya, amén, por Melquisedec Lisbeth. Amén, aleluya, amén, por Melquisedec Lisbeth. La esposa de Dios Melquisedec.
Saudações e bem-vindos a todos os nossos amados irmãos, a descendência espiritual da Mãe da Fé. Os que alcançaram a justiça do Deus vivo e todo-poderoso, Melquisedeque Cristo Lisbete. Amém. Aleluia. Podem se sentar. Também damos as boas-vindas a todos os que nos acompanham pela primeira vez. Devem saber que se acercaram à cidade do Deus vivo, ao monte mais alto Cristo Lisbete, a Jerusalém Celestial, onde habita toda a plenitude da deidade de Deus e a companhia de seus muitos milhares de anjos santos. Hoje terão a oportunidade de escutar a Deus mesmo falando. Por isso te instamos a que prestes toda a tua atenção às palavras de Cristo Lisbete, que te admoesta desde os céus, já que só nelas se cumprem permanentemente todas as promessas de Deus, que são gozo, paz, saúde, prosperidade e a imortalidade. Aleluia! Hoje o mundo tem a oportunidade de alcançar a justiça do Deus Todo-Poderoso para viver eternamente. Melquisedeque Lisbete é um Deus justo e quer o bem para todo mundo que deseja encontrar a vida do Espírito, experimentando assim o verdadeiro e permanente gozo e a paz que sobrepassa todo o entendimento. Todo aquele que entrega sua vida, morrendo a sua passada e vã maneira de viver, achará o favor de Jeová Melquisedeque Lisbete, para não perecer jamais. Por isso, a Salvadora, ungida, Cristo Lisbete, também participou de um corpo terreno para poder nos demonstrar como morrer a mente carnal e vencer ao que tinha o império da morte, ensinando-nos a fazer um sacrifício vivo e santo para Deus Melquisedeque Lisbete, agradando-lhe em tudo. O grande amor de Deus Mãe, como o Cristo, é o maior exemplo a seguir, de fé, obediência, fidelidade, paciência e temor reverente. Em 1 Tessalonicenses 4,14 nos diz: se cremos que Cristo Lisbete morreu aos desejos enganosos de sua carne e ressuscitou como um espírito vivificante, sendo a mãe de multidões, assim também trará Deus com Cristo Lisbete aos que morreram em união com ela, na semelhança de sua morte e ressurreição. Pois nós, os que vivemos, ressuscitados juntamente com Cristo Lisbete, os que ficamos, seguindo e obedecendo as boas novas de salvação, somos arrebatados juntamente com eles nas nuvens de nossas mentes, onde agora reina Melquisedeque Lisbete, para receber a Cristo Lisbete no ar. Ao escutá-la, estando presente em nossa dimensão, guiando-nos sem margem de erro. E assim estaremos sempre com Melquisedeque Lisbete. E hoje, nós que vivemos para sempre, juntamente com o Deus vivo Melquisedeque Lisbete, nos alegraremos uma vez mais, recebendo a direção de sua palavra viva, através da sabedoria personificada em palavras inefáveis. Adiante, amada Mãe e Deus Cristo Lisbete. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque Ele é um Deus vivo e vive para sempre. Isso eu posso te assegurar, que estive morta e agora vivo pela eternidade. E eu não tenho dúvida de que é assim, porque eu creio em meu Rei, o Todo-Poderoso Deus Pai Melquisedeque. Se Ele disse, eu creio e ponto. Amém, aleluia. Quantos chamados pastores prometem às pessoas que no mais além vão ver a Cristo, quando Cristo é o ungido e o Messias? Se não puderam vê-lo aqui, salvando ao mundo, como acham que vão ver no mais além? Se chama Cristo pela missão de pregar as boas novas, que salvam aos homens da morte física. E Deus, como Cristo, está presente nesta dimensão, com os homens, para poder ajudá-los a não morrer mais. Porque desde o mais além seria místico e não estaríamos aqui, neste planeta Terra, se Deus fosse místico. Mas Deus é justo e só queremos o bem para o mundo. Por isso morreu e está aqui. Agora que está manifestado, mais rápido te alcançará a justiça de Deus. Porque todo homem que não morrer fisicamente saberá que Melquisedeque Lisbete é o soberano Deus de deuses. Comecemos lendo em Lucas 9. E indo eles, um lhe disse no caminho:
Senhor, te seguirei por onde quer que fores. E lhe disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Nesta figura, podemos ver que Cristo está dizendo a essa pessoa: a prova está no pudim. De sua boca saíram palavras que mostram que é fiel a Cristo. Por isso diz: te seguirei por onde quer que fores. Mas a Cristo responder: as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, está dizendo: essas coisas se veem, mas o que você está dizendo por sua boca não se vê, porque não está me demonstrando sua fidelidade. Por isso ela diz: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Depois ela diz: mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, dando a entender que Cristo não tinha igreja, não tinha corpo onde repousar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Ele disse-lhe: Senhor, deixe que primeiro vá e enterre o meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos, e tu vá e anuncia o reino de Deus. Nessa figura, Cristo está dizendo que se você é um vivo, deixa que os mortos enterrem seus mortos, porque para a tumba vão todos os que estão mortos, e não vivos em Cristo Lisbete. E depois lhe disse: e tu vá e anuncia o reino de Deus, para que os mortos possam viver. Isso é importante, não enterrar um morto. Para isso estão os mortos que creem nesta morte física. Então também disse outro: te seguirei, Senhor, mas deixe que me despeça primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que pondo sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa frase, mas deixe que me despeça primeiro dos que estão em minha casa, está se referindo a alguém que não pôde deixar as coisas do passado no passado, não pôde aceitar o borrão e conta nova e ainda está vivendo flertando com as trevas. E por isso ela diz: esse não é apto para o reino de Deus. Esse não cabe aqui, porque ninguém que está em meu reino e conhece a Deus pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e as riquezas, e essas riquezas não são monetárias. Essa figura das riquezas são os deleites da mente carnal que se opõe a tudo o que é Deus limpo e puro. Você sabe o que é Deus sendo rico sem empobrecer, por amor aos homens, e as pessoas por sua dura cerviz não saberem apreciar? Vejamos esse versículo em 2 Coríntios 8:9. Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor a vós se fez pobre, sendo rico, para que vós, com sua pobreza, fosseis enriquecidos. Sendo rico, se fez pobre, colocando-se em um corpo de morte, para que vocês fossem enriquecidos também, que é viver eternamente. Se na morte física e no mais além fosse onde se ganha a riqueza de Deus, então para que se empobreceria Deus, se só tem que esperar que morram e cheguem lá? Porque não é assim. Esse é um engano dos chamados pastores. Outra mentira que usam os autoproclamados pastores é que se nasce com o Espírito de Deus e isso é falso. Entram neste mundo vazios e saem vazios, por isso morrem. Mas quando escuta a palavra de vida e crê nela, não morrerá jamais. Deus é quem diz isso. Amém, aleluia. Aleluia! Te honramos, amada Mãe e Deus, porque tudo o que tu dizes, nós, teu povo, cremos e vivemos. Estávamos sem espírito, mas teu Espírito vivificante nos deu vida, a vida que permanece para sempre. Agora somos tua justiça, pois fomos plantados juntamente contigo na semelhança de tua morte e de tua ressurreição. Hoje, graças a ti, tua igreja, teus filhos, gozam da perfeita unidade do Espírito e não morreremos jamais. Por isso nós, bem-aventurados e santos em cada nação, que nos vestimos dia a dia de imortalidade, damos vozes de júbilo, dizendo: Tu nos mostraste o caminho da vida. Junto a ti abunda a alegria. Ao teu lado o gozo não tem fim. Amém. Aleluia. E para continuar com nossa grandiosa festa, queríamos compartilhar com toda a família da fé do reino indestrutível do grande Eu Sou 2 e-mails
que mostram como as boas novas de salvação de Cristo Lisbeth estão sendo escutadas e vistas pelos jafetitas através de nossas páginas na web. Vejamos o que nos escrevem estes jafetitas desde a Espanha e Califórnia, que foram impactados pela verdade de nossa mãe. Alberto Salles, desde a Espanha, diz o seguinte: Olá, acabo de conhecer esse site por pura coincidência. Bom, mais que isso, eu acho. Escrevo de Barcelona, Espanha. Vejo que em minha cidade não tem igreja, no momento. Estou há algum tempo buscando uma igreja para congregar e me comprometer. E sabe, há alguns dias pressentia que conheceria uma igreja com uma mulher como cabeça visível, líder. E encontro esta página. Lhes felicito de coração e gostaria de me contactar com algum membro da igreja na Espanha. Atenciosamente, Alberto Salles. Espero suas notícias. Que beleza! E já nossos irmãos e colaboradores na Espanha, Antônio e Verônica, se contactaram com ele e nos comentam o seguinte: Amados, comunicamos que já contactamos o jafetita Alberto Salles, da cidade de Barcelona, Espanha. Combinamos que mandaremos material informativo por e-mail e por mensagens. Lhes comunicamos que o jafetita está contente em saber que tem uma mãe especial, como é nossa mãe Cristo Lisbeth. Amém, aleluia. O próximo correio recebemos da parte de Jessica Page, desde a Califórnia, e nos diz: Gostei muito. Obrigada por compartilhar esta informação. Esta verdade chegou até o mais profundo de meu ser. Para mim, a primeira pista foi a definição da palavra filho, que significa descendente, cuja origem antiga provém da palavra em sânscrito sauti, que significa dar à luz. Neste momento, soube que Jesus foi e continua sendo uma mulher. Aleluia! Amados irmãos, o escrito segue se cumprindo fielmente. E em nossa majestosa eternidade continuaremos vendo como toda a língua confessará que o Senhor Cristo Lisbeth, a Salvadora ungida, está na glória de Deus Melquisedeque Lisbeth. E todos nós, filhos espirituais, que vivemos com a glória de Deus, a mãe da fé, dizemos amém, aleluia. E com esse mesmo gozo, agora seguimos com mais acontecimentos mundiais, que estaremos desfrutando nas nações de nossos reis de Salém, onde a palavra Cristo Lisbeth está correndo e está sendo glorificada em cada nação. Adiante. Por eso es que tú vives, yo vivo, vivimos. Por eso es que tú reinas. Amada Mãe de Deus Melquisedeque Lisbeth, com temor reverente, agradecemos infinitamente por tão preciosos manais que nos levam de Lisbeth em Lisbeth, a doadora de vida eterna. Paz Melquisedeque Lisbeth, com grande amor imenso, amor genuíno, nos nutre com tuas palavras dia a dia. Saudamos nossos irmãos de Midevin, colunas de teu templo, e todas as estrelas de teu ventre em todas as nações. Mãe Cristo Lisbeth, queremos compartilhar o grande gozo que se manifestou este domingo na grande festa de vocês, nossos pais. Graças por trazer de regresso a casa nossas irmãs Graciela e Maria Cabral, ambas irmãs em carne. Faz mais ou menos 11 meses que deixaram de congregar. As recebemos com grande alegria, aplausos, lágrimas e abraços eternos. Agradecemos eternamente por teu amor manifestado em teus filhos e por muitos que estão regressando à casa. Estamos muito agradecidos por dar-nos teu amor incondicional e a eternidade. Um abraço de todos, teus filhos da Argentina. Por Melquisedeque Lisbeth, por nosso Pai e por nossa Mãe. Amém. Aleluia. Como estrela de teu ventre, amada Mãe, me dirijo a você com temor reverente,
cheio de gozo, gratidão eterna pela vida de paz, repouso e boa ordem que me dá desde que escutei sua doce voz, aquela voz que me acalmou com ternura, mansidão e temperança. Amada Mãe, doadora de vida eterna, Rainha do Universo, minha luz e minha guia, receba uma saudação de seus filhos fiéis e santos anjos em Praia El Espino, em El Salvador. Também, com todo o bem que você manifestou em nós, enviamos uma saudação ao nosso Rei Gigante Protetor, Melquisedeque, e a nossos irmãos Jim e Devin. Nesta oportunidade, quero compartilhar com você e com nossos irmãos do mundo todo sobre o regresso à casa de sua filha Mãe Santa, Rosa Lili Santana, em Praia El Espino, pois sabemos que sua palavra se cumpre com exatidão e no tempo perfeito. Agora nos gozamos que nossa irmã esteja novamente em casa, depois de estar e viver no deserto, onde ninguém nem nada podia salvá-la, exceto você e sua misericórdia. Você e seu amor eterno, você que é a própria palavra e a sabedoria personificada. Agora, damos graças porque cada uma de suas ovelhas está regressando, pois lá fora tudo é árido, não há abundância e muito menos luz. E em você, Mãe amada, encontramos e temos tudo para louvar eternamente e te vestir de linho fino com nossas ações justas. Sua filha, Rosa Santana, comprovou que pedindo em seu poderoso nome, Lisbeth, ao nosso pai Melquisedeque, com justiça nesse pedido, tudo se cumpre, e feito está. Nos enchemos de gozo e damos a glória e a honra ao nosso Deus Melquisedeque e Lisbeth pelas maravilhas que vivemos cada dia e por termos alcançado essa eternidade tão formosa. Amamos eternamente a vocês e agradecemos por tudo, amada Mãe. Seus filhos, Eleazar e Assuri, Praia El Espino, em El Salvador. Por Melquisedeque Lisbeth, Por Melquisedeque Cristo Lisbeth, por nosso Pai e por nossa Mãe. Amém. Aleluia. Uma saudação à minha mãe, Cristo Lisbeth. Quero saudá-la desde a Praia El Espino. Saúdo meu pai, Melquisedeque, no poderoso nome de minha mãe, Cristo Lisbeth, agradecendo por poder ser parte de seu grande galardão, porque este evangelho que eu conheci é um evangelho novo para mim, mas desde o momento que eu o conheci, foi o mais maravilhoso que pôde acontecer em minha vida. Conhecer vocês é conhecer tudo e receber sem limites, porque através de vocês eu conheci meu corpo, Doris Marlene, e também a José Rafael. Agradeço, pois me levam em perfeição, em justiça e em amor, assim sou agradecido aos meus pais. Nós em família damos um grito de júbilo. Por Melquisedeque Lisbeth, por Melquisedeque Cristo Lisbeth, por nuestro Padre, por nuestra Madre. Amém. Aleluia. Amados e eternos pais, Jeová Melquisedeque Lisbeth, nós, teus filhos Rúlio Prove, te saudamos, agradecendo por permitir nossa colaboração neste poderoso reino indestrutível. Saudações aos nossos irmãos estrelas de teu ventre, Jim e Devin, e a todos os santos anjos nas nações. Graças aos nossos pais Melquisedeque e Lisbeth, que nos deram a conhecer seus mistérios, os quais só podem ser revelados por nossa deusa mãe, Cristo Lisbeth, esposa de Deus Melquisedeque, a única que nos ensina como conhecer e obedecer a Deus. Escutando um pastor do sistema religioso pregando sobre a transformação, entendi que deveria escrever sobre isto. Dizia este pastor que temos que morrer para receber a transformação. Lembrando da explicação que nos deu Cristo Lisbeth, procurei Lucas 9:29, que diz: enquanto orava, a aparência de seu rosto se fez outra, e seu vestido ficou branco e resplandecente. E eis que 2 varões falavam com ela, os quais eram Moisés e Elias.
Isto nos indica que ali ela se transformou, tendo um corpo com vida, não estava morta. Lucas 9,35. E veio uma voz das nuvens que dizia: Esta é minha esposa amada, a ela ouvi. Por que estão a figura de Moisés e Elias aqui? Para nos fazer entender que não temos que ouvir Moisés nem Elias, porque Deus diz claramente: ouvi minha esposa Cristo Lisbete. Moisés deu a lei, mas Deus disse: a ela ouvi. Elias era o profeta, mas Deus disse: a ela ouvi. A religião diz que o Papa é o representante de Deus na terra, mas Deus diz: só a ela ouvi. Outros dizem: o pastor da minha igreja, mas Deus diz: a ela ouvi. O que Deus nos mostra está bem claro, para que nenhum ser humano tenha o título que tenha, nos engane com suas mentiras, sejam pastores, evangelistas, padres, teólogos, etc. Não podem dizer que Cristo lhes deu esse título, pois nenhum deles esteve com Cristo. Então fica claro que nossa deusa mãe Cristo Lisbete é a única que temos que ouvir e seguir. Só desta maneira alcançaremos a vida eterna. Mãe, também queríamos compartilhar vários versículos do Livro da Sabedoria que estão no capítulo 1 e capítulo 2. Aqui podemos ler sobre alguns dos ensinamentos de nossa mãe sobre para onde vai todo ser humano que morre fisicamente. Porque o Espírito do Senhor enche o mundo universo, e como compreende todas as coisas, tem conhecimento de tudo, até de uma voz. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Não sejais o próprio artífice de vossa perda, porque não é Deus quem fez a morte, nem se satisfaz na perdição dos viventes. Criou tudo a fim de que subsistisse eternamente em sua presença. Saudáveis fez ele todas as coisas que nascem no mundo. Nada havia nelas de funesto ou nocivo. O inferno ou a morte não reinava então na terra, porque a justiça é perpétua e imortal. Mas os ímpios, com seus atos e palavras, chamaram a morte e, crendo-a como amiga, vieram a corromper-se até fazer com ela aliança, como dignos de tal sociedade. Disseram, pois, os ímpios entre si, discorrendo sem juízo: curto e cheio de tédio é o tempo de nossa vida. Não há consolo no fim do homem ou depois de sua morte. Nem se conheceu ninguém que voltou dos infernos ou de outro mundo. Pois nascemos do nada. Passado o presente, seremos como se nunca tivéssemos sido. A respiração de nossos narizes é como fumaça, e a fala ou a alma como uma faísca, com a qual se move nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó, e nosso espírito se dissipará como o ar. Nossa vida desvanecerá como uma nuvem que passa, e desaparecerá como névoa que os raios do sol expulsam e que seu calor dissipa. Nosso nome cairá no esquecimento com o tempo, sem que reste memória de nossas obras. Porque o tempo de nossa vida é uma sombra que passa. Não há retorno depois da morte, porque fica posto o selo e ninguém volta atrás. Estes versos nos confirmam tudo o que nossa mãe Cristo Lisbete nos ensinou através de seus manais. Por isso eu insto tanto para que me provem, para que creiam em mim, e assim não chegue à tumba. Minha missão é te salvar da morte física, porque se morre, esse será seu fim e ponto. Busque a sabedoria de Deus através de minha palavra, para que possa vencer a morte. Porque ninguém que morre fisicamente vence a morte, senão que é vencido pela morte. Eu sou sua única salvação. Portanto, mais vale que creia em mim, para que não chegue à tumba e caia no esquecimento. Amém? Graças, Mãe amada, Espírito Santa, sempre te visto de linho fino e obras agradáveis a ti. Nós, teus filhos Rúlio, Prove, com temor reverente,
damos nosso grito de júbilo. Por Melquisedeque Lisbete, por Melquisedeque Cristo Lisbete, por nosso Pai e por nossa Mãe. Amém. Aleluia. Um pedido de perdão. Uma saudação a meus pais amados Melquisedeque e Lisbete. É com temor reverente que me dirijo a vocês, meus pais eternos, saudando-os neste dia da eternidade. Pais eternos, vocês sabem exatamente o que eu vivo, o que eu sinto e o que eu vou escrever. Mas eu escrevo porque faz muitos meses que tenho o sentir de fazê-lo. Bom, o objetivo da minha carta é pedir-lhes perdão. Desde a primeira vez que escutei a você, minha mãe amada, eu tive a certeza de que tudo o que eu esperava havia ocorrido. Cristo havia regressado e com isto começaram a ocorrer maravilhas em minha vida. Os sofrimentos acabaram. Eu já não bebia mais, não fumava, me converti em uma pessoa dócil, já não tomava medicamentos para me sentir melhor e tudo começou a melhorar em minha vida. Passei a ter uma vida simples, mas com muita paz. Mas tudo aconteceu tão rápido em minha vida que eu estava tão confiado e descuidei de um ponto do irmão mais velho. E isto me mostrou que, ainda que eu tivesse boa intenção, me faltou conhecimento para lidar com tal situação. E uma coisa que aprendi é que não necessito errar publicamente para vir até vocês, pais amados, pedir perdão. Perdão, pais, porque eu conheci uma pessoa excelente, amiga, fiel, mas deixei que o excesso de confiança me fizesse apressar a notícia de que seríamos cabeça e corpo. Tudo o que havíamos encontrado era muita afinidade em alguns talentos que vocês nos deram para servir ao reino, e por esta confusão do engano em minha mente é que peço perdão. Perdão, pais, porque acabei permitindo-me escutar vozes estranhas, estas vozes muitas vezes dóceis, mas que são do irmão mais velho, para tirar-me do repouso, mas creio que aprendi a lição. O que quero é continuar agarrado à videira verdadeira, comendo cada pedaço deste alimento maravilhoso que é o pão da vida, e estar sempre atento a todos os detalhes, pois somente assim vou poder fazer somente a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Graças, meus pais amados, por sua misericórdia, por tão grande amor e por esta salvação tão grande. Graças por me permitir viver neste reino do Espírito, onde eu recebo somente amor, domínio próprio e paciência. Seu filho para sempre, Jorge Fragoso, de Melquisedeque Lisbete. Por Melquisedeque Lisbete, por Melquisedeque Cristo Lisbete, por meus pais eternos. Amém. Aleluia. Querida mãe, quanta honra escrever-te e poder dar a conhecer teu grande poder a todos os que puderem ver este testemunho. Sou Elaine e moro em Curitiba, Brasil, e quero te dar honra por tudo que fizeste em minha vida. Saudações a todos meus irmãos nas nações e a vocês, pais amados. Mamãe, eu estava esperando para enviar-te meu testemunho, mas hoje vejo que necessito te dar graças publicamente, pois o que fizeste em minha vida é um verdadeiro milagre. Primeiramente, te conto que na passada dispensação, e ainda no início desta, eu tinha o vício do cigarro, e isso me afetava muito, pois tentei deixar este vício, mas nunca havia conseguido. Hoje,
isso não é nada para mim, pois nem sei por que comecei a fumar. Te agradeço por este triunfo que já faz mais de 2 anos que consegui. Te conto também, mamãe, que tinha 5 tatuagens com os 666 e as cobri com outros lindos desenhos. Hoje sinto paz por isso. Mãe, tenho 34 anos e sempre morei com meus pais, mas faz um tempo já que queria ter meu lar. E aos olhos naturais não era possível, pois o custo de uma casa é muito alto e possivelmente teria que vender meu carro para dar como entrada. Em novembro do ano passado, sabendo que vocês fazem tudo, pedi em teu nome, mamãe. Eu disse: pais, eu sei que só com um milagre posso ter minha casa e sei que vocês são capazes disso em minha vida. E pedi em teu nome, mãe. Em meu trabalho, eu era uma negociadora de dívidas e meu gestor não era muito bom em seu trabalho. E minha equipe sempre confiou muito em mim, porque tenho tua luz, mãe. Em dezembro, me convidaram para ser a coordenadora da minha equipe, que é a mais importante da empresa. E desde então, estamos sempre em primeiro lugar de reconhecimento do banco para o qual trabalhamos. Nos destacamos e tudo é por vocês. Hoje sou supervisora da equipe e somos os melhores do Brasil. Tanto que o banco me convidou para gravar um vídeo ensinando como fazer as cobranças de maneira excelente como estamos fazendo. Te dou graças por tudo isso, mãe. Enquanto tudo isso estava ocorrendo em minha vida, minha mãe viu algo na internet, onde davam várias opções para pagar a entrada de uma casa. Eu fui vê-la, pois sabia que tinha te pedido e tudo era possível. Mamãe, em janeiro, comecei a fazer todos os trâmites legais. E aqui no Brasil, temos algo que se chama FGTS, que é um tributo que todos os empregados acumulam. E por estar já há quase 6 anos nesta empresa, tinha bastante acumulado. O escritório que estava vendendo o imóvel aceitava o FGTS como pagamento de entrada, e como o acumulado do FGTS era bastante, me sobrava ainda R$5.000. Eu poderia ter minha casa e não precisaria fazer nenhum empréstimo, nem vender meu carro, e ainda me sobraria para comprar os móveis da casa. Que lindo e quanto amor de vocês para comigo. Até choro de gratidão. Em maio de 2017, me entregaram as chaves e desde então estou em meu doce lar. Todos os dias, quando chego do meu trabalho, eu digo: aleluia, mamãe, graças por este lar. Não cabe em mim a felicidade por tudo isso. É um verdadeiro milagre. Mamãe e papai, lhes agradeço por me darem tanto amor. És tão linda, minha mãe, tão formosa. Sei que conheces meu coração e sei que te amo e que estás comigo sempre. Infinitas graças por tudo isso. Choro de felicidade, pois minha casa está linda, como eu pedi. Peça em meu nome, que vos darei. E assim foi. E isso é em tudo que te peço, até nas menores coisas. Te amo, mamãe. E sempre te peço sabedoria para tratar com as situações que se apresentam a mim. Beijos e abraços a ti, Rainha do Universo, meus reis e pais amados. E hoje, em agradecimento, te dou meu grito de vitória. Por Melquisedeque, Cristo Lisbete. Por papai e por mamãe. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Quão agradecidas são as cartas abertas de Melquisedeque Lisbete. Somos obras agradáveis e perfeitas de suas mãos. Portanto, juntos podemos dizer: eles nos formaram e agora somos luz no Senhor Melquisedeque Lisbete, andando como filhos de luz, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, Melquisedeque, no nome de Deus Mãe, Cristo Lisbete. Amém. Aleluia. E agora, com muito agradecimento, vamos honrar a nossos pais por tudo o que eles nos dão.
E do recebido de sua mão lhe damos. E para isto confirmamos que só aqui, no reino de Melquisedeque Lisbete, se cumpre o dito em Hebreus 7:8. E aqui, certamente, recebem os dízimos homens mortais, mas ali, aquele de quem se dá testemunho que vive. Quando diz aqui, está se referindo ao mundo dos homens mortais, que não conhecem ou não querem crer em Melquisedeque Lisbete, os quais se apropriam dos dízimos, roubando a Deus. Por outro lado, quando diz, mas ali, aquele de quem se dá testemunho que vive, está se referindo a onde está a grande suma sacerdotisa, segundo a ordem de Melquisedeque, que é a primeira imortal, que pode tomar os dízimos, porque é Deus Mãe, e por isso dá testemunho de que Deus Pai Melquisedeque vive para sempre, e seu testemunho é verdadeiro. Portanto, o reino de Salém é o único lugar onde Deus mesmo recebe os dízimos, e seu povo fiel diz: Nosso Deus, Melquisedeque Lisbete, reina. E agora, todos nós que com paciência esperamos, e com plenitude de gozo, semeamos nossa sementeira, pois honramos a nossos pais espirituais, os quais estão aqui para viver conosco para sempre, e somos obedientes para guardar o princípio de dízimos e ofertas que Deus mesmo estabeleceu para os verdadeiros adoradores, pois somos, primeiramente, prósperos em nossas mentes e também em manifestação. Semeemos no único terreno fértil que dá bom fruto para Deus. Adiante. Hoy yo vengo con mi canto a mi madre exaltar. Traigo ofrenda perfecta para mis padres alabar, para mis padres alabar, para mis padres alabar, para mis padres alabar, para mis padres alabar. Toda gloria y toda honra A la reina de Salem, tú fuiste glorificada por nuestro hermoso rey. Que los cielos se iluminen con tu hermoso parecer. Tú estás llena de la gracia del rey Melquisedec. Tú estás llena de la gracia. Cuando te oí, mi vida cambió en gran manera. Cuando escuché tu voz, mi paso apresuré y te abracé, y te abracé. En ti encontré la paz que yo anhelaba, la verdad que nunca nadie me brindaba. Tomé mi cruz y en pos de ti seguí, desde el día en que te oí, desde el día en que te oí. Hubo un tiempo en que el dolor y la tristeza se habían apoderado de mi ser, pero llegaste tú, sí apareciste tú, y me dijiste sigue hacia adelante, no mires hacia atrás, lo que quedó atrás quedó, borrón y cuenta nueva. Desde el día en que te oí, porque eres en mi vida mi mayor tesoro, más válido que la plata y el oro.
Bendito o dia que te ouvimos, Melquisedeque Lisbeth, porque vocês são em nossas vidas mais valiosos do que a prata e o ouro. E nada nesse mundo pode se comparar à sua grandeza, pois é imensurável. Aleluia! Que beleza de louvor e composição intitulado Meu Maior Tesouro, interpretado por nossos amados irmãos Hope Carmen. Muito obrigado por tributar a nossos amados reis de Salém fruto de louvor, aroma suave e aceito a Melquisedeque Lisbeth. E também agradecemos ao povo que trazem seus dízimos e louvam a primeira imortal, que dá testemunho que Melquisedeque vive, nossa mãe Cristo Lisbeth. E graças a ela, sabem semear, pedir e com prontidão são respondidos. Nossos pais estão agradecidos por sua mostra de amor e submetimento, porque graças a seus dízimos é que Deus vive entre nós, os 144.000 que estão junto ao Cordeiro Fêmea, que está em pé sobre o Monte Sião, e que tem o nome dela, Cristo Lisbeth, e o de nosso pai, Melquisedeque, escrito na testa, em nossas mentes. Que grande honra! Amém. Aleluia! Abençoada a família da fé, já chegamos a esse grande momento de comer do prato principal e suculento, o maná fresco, preparado diretamente por Melquisedeque Cristo Lisbeth, a voz de Deus mesmo. Sempre ceamos juntos, porque a nossos pais espirituais lhes agrada que na hora da ceia estejamos todos sentados à mesa com eles. Que honra é ser um santo anjo de Deus e ser digno de estar sentados à mesa para comer o maná que esteve escondido, mas que agora é revelado aos que venceram com amor a mente carnal. Por esta palavra viveremos eternamente, e por isso não tomamos este tempo levianamente, senão que o apreciamos e sabemos ser agradecidos em poder escutar detidamente a Deus mesmo que hoje fala em nosso meio. Assim que já estamos com grande expectativa das maravilhosas palavras inefáveis que vêm diretamente do céu, à mente de nossa mãe. E para a apresentação de nossa mãe, Cristo Lisbeth, vejamos o povo que nossos amados pais e Deus, Melquisedeque Lisbeth, fizeram para si. Comecemos lendo em Efésios 5:27. Cristo Lisbeth quis presentear a si mesma com um povo, com uma igreja gloriosa, apartada do mal e perfeita, como um vestido sem nenhuma ruga e sem nenhuma mancha e nem nada parecido. Aqui, uma vez mais, vemos a Deus Mãe, o Cristo de Deus, produzindo o melhor para levar a Deus uma oferta em justiça que é grata a Melquisedeque Lisbeth. Por isso, em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Este façamos é a proclamação da ação de nossos verdadeiros pais espirituais, pois eles são um Deus santo, leal e de ação, que cumprem a sua palavra. Então, quando Deus Mãe se propôs em si mesma dar a Deus Pai uma descendência ou um povo igual a eles em santidade, perfeição, justiça e amor, aí Melquisedeque Lisbeth materializou esse façamos. Porque da mesma forma que se necessita um pai e uma mãe para ter descendência carnal, no espiritual existe um Deus Pai e uma Deusa Mãe, que geram e dão à luz filhos espirituais, que foram constituídos por Deus mesmo como o verdadeiro povo de Deus. Agora é quando esse povo grande e forte de Melquisedeque Lisbeth, que nunca houve antes, pôde se materializar, porque Cristo Lisbeth, a esposa de Deus, está presente. Cristo Lisbeth diz: meus olhos estão postos em ti, eu te darei instruções e te darei conselhos, e te mostrarei o caminho da santidade que deves seguir. Por isso, esse façamos é um constante crescimento através de um ensinamento, de instrução contínua por parte de Deus. E com a paciência dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento da esposa de Deus, a um varão perfeito, Deus Pai e Deus Mãe, Melquisedeque Lisbeth, à medida da estatura da plenitude de Cristo Lisbeth. Aleluia! Hoje tributamos honra ao varão perfeito. Eu, Lisbeth, sou Melquisedeque.
Tu, nosso Deus, Cristo Lisbete, és merecedora de toda exaltação por tua fidelidade e tua verdade. Nações, vamos diretamente às instruções da que nos ademoesta desde os céus. E que privilégio tê-la para sempre conosco. Recebamos com muito júbilo a Deus Mãe, Cristo Lisbete. Aleluia. Gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbet, el gran yo soy. Recibamos al Dios eterno, Melquisedec Lisbet. Amén. Aleluya. Saudações a todos os nossos santos anjos, neste dia formoso da eternidade do Deus vivo para sempre. Quanto gozo sinto em ver que está aí fielmente, com seus joelhos dobrados, para escutar palavra do céu, a mente de Deus Melquisedec Lisbete, porque é vida para ti. Tu és um dos que venceram na mente. Por fim chegou a salvação e o poder, o reino de vosso Deus Pai e a autoridade de seu Cristo. Porque foi expulso o acusador de vocês, que vos acusava de dia e de noite diante de vosso Deus. Vocês o venceram por meio do sangue do Cordeiro e pela mensagem da qual dão testemunho. Não tiveram medo de perder a vida como homens terrenais, e estiveram dispostos a morrer à passada maneira de viver, e com suas ações justas e pelas palavras sábias que saem por sua boca, demonstraram que é assim. Porque o que reina em sua mente é o irmão mais novo, o que nos agrada, o herdeiro de Deus. Que lindo ver como aprecia este tesouro tão grande que te concederam. É agradecido e não ingrato nem injusto. Entendem bem sobre semear e colher, e por isso julgam bem cada situação, porque o critério que utilizarem para julgar outros é o critério com o qual serão julgados. Há alguns que aplicam o borrão em conta nova para si mesmos, mas não sabem perdoar os demais. Vêm carregando em suas mentes por anos uma raiz de amargura que vai os destruindo, sem que eles saibam. E por não escutar bem os detalhes, para serem feitos à imagem e semelhança de Deus em justiça e paz, para poder identificar essa raiz antes que cresça. Um dia, não muito longe, verão que essa raiz chegou a ser uma árvore grande em seu jardim. E por estar julgando com seu próprio juízo, e não com o de Deus, pensando que são o melhor, porque subiu para sua cabeça quando os jafetitas os elogiaram por sua sabedoria e seu bom proceder, terminam tomando para si a glória que pertence a Deus Melquisedec Lisbete, e fazendo todo o contrário do que eu venho ensinando. Tomando decisões apressadas, sem paciência para esperar o justo juízo de Deus, querendo ser tudo, o juiz, o acusado, o promotor, a defesa, o fiscal, o jurado e o oficial, e terminam condenando-se à prisão perpétua. Sofrendo quando não tem por que sofrer, se ninguém os está perseguindo. Diz, em Provérbios 28:1, o que nada deve, nada teme, mas o malvado, o que manipula, sempre foge mesmo que ninguém o persiga. Assim é que atua o irmão mais velho, só vê as coisas do seu jeito, do seu lado e não considera outra pessoa, e sempre se vê como a vítima em todas as situações. E digo isso para que percebam e reconheçam o que estão fazendo, não para que se condenem pensando com altivez e arrogância. Não, eu digo,
para que entendam que são nossa criação e não são mais que seu Criador? Porque eu, seu Criador, digo em João 13, 14 ao 20, pois se eu, o Mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo para que vocês façam o mesmo que eu fiz. Asseguro que nenhum servo é maior que o seu senhor, e que nenhum enviado é maior do que aquele que o envia. Se entendem estas coisas e as colocam em prática, serão bem-aventurados. Não estou falando de todos vocês, eu sei quem são os que escolhi. Mas tem que cumprir-se o que diz a Escritura: o que come comigo se voltou contra mim. Digo isto de antemão para que, quando aconteça, vocês creiam que eu sou. Asseguro que o que recebe ao que eu envio, recebe a mim, e o que recebe a mim, recebe ao que me enviou. Aos humildes, que são muito conscientes e sabem diante de quem estão, agradecemos por sua submissão, sua fidelidade, sua paciência, para esperar as maravilhas que ainda estão para se manifestar em suas vidas. Diz em Romanos 15:4, porque as coisas que foram escritas antes são para que nos sirvam de ensino, e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança e ânimo enquanto esperamos com paciência até que se cumpram as promessas de Deus. Amém. Aleluia. No tema de hoje, vou ensinar como identificar um ministro de Satanás, que é alguém disfarçado como se fosse um ministro da justiça de Deus. Mas na verdade não é, porque o que conhece a justiça de Deus, de sua boca jamais sairia palavra corrompida. Como, por exemplo, que a morte física é algo bom e vem de Deus. Eles dizem às pessoas: morra tranquilo que vai estar com o Senhor, ou vai ver teus familiares, quando isso é uma grande mentira. Para descobrir se alguém é um ministro de Satanás, só tem que escutar o que sai por sua boca, o que fala. E não estou me referindo só aos pregadores ou chamados pastores. Também qualquer pessoa pode ser um ministro de Satanás sem saber. Mas hoje vai saber, porque Deus, somos verdadeiros e nosso juízo é verdadeiro. E hoje trouxemos a vida aos homens, quando nascem de novo em mim. Diz em 1 de Pedro 1, do 23 ao 25, pois nasceram de novo, mas não há uma vida que logo se acabará. Não da semente corruptível, senão da incorruptível, não de pais humanos imortais, senão da palavra de Deus. Sua nova vida durará para sempre, porque provém da eterna e vivente palavra de Deus. Como diz as Escrituras, os seres humanos são como a erva. Sua beleza é como a flor do campo. A erva se seca e a flor murcha. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra é a mensagem da boa notícia que foi pregada. Nenhum homem neste mundo pregou a boa notícia, e por isso todos morrem. Mas eu, Cristo Lisbeth, sim, estou pregando a revelação do mistério que se manteve oculto desde tempos eternos. Minha revelação traz o conhecimento de Deus que o homem necessita, porque minha mensagem dá vida e nada pode destruí-la. Claro, porque se você de verdade ama minha palavra e se mantém agarrado a mim, vivendo com uma mente limpa e embranquecida, sempre pensando em sua paz e na dos demais, jamais morrerá. Não pense que estar agarrado a mim é simplesmente dizer que está. Não, isso requer responsabilidade de sua parte. E sempre deve dar bom testemunho, porque isso será sua salvação diária. Ninguém neste mundo pôde pregar essa palavra de vida, e é porque Deus Pai se dá a conhecer ao seu Cristo primeiramente, e logo Cristo mesma compartilha essa mesma vida que Deus Pai deu a ela. Porque é só através da pregação de Jesus Cristo que alguém é ensinado por ela mesma a como fazer morrer o terrenal em si. Porque é com minha aparição, pregando o Evangelho eterno como sua salvadora, que eu trouxe à luz a vida e a imortalidade em ti. E é porque sua vida está escondida com Cristo Lisbeth em Deus Pai. E você, conforme a imagem de quem te criou, vai se renovando até o conhecimento pleno. A sabedoria de Deus é grandiosa e leva tempo para ser conhecida completamente.
pouco a pouco, com a paciência de Deus, vai conhecendo tudo o que Deus espera de ti, para que esse espírito que está crescendo em você seja um Espírito Santo e perfeito para sempre. Sua vida não está escondida em nenhum chamado pastor, ou pregador, ou papa, ou um espírita e etc. Sua vida está escondida em mim, e se afasta de mim, abandonou sua vida, e se entregou a uma morte dupla. Os ministros de Satanás são homens e mulheres que sempre promovem o mais além. E por que não se atrevem a falar da imortalidade e sobre a vida eterna, que é viver para sempre aqui na terra? Porque sempre mencionam a morte para consolar as pessoas? Quando diz em 1 Coríntios 15:54, quando esse corruptível se vista de incorrupção e este mortal se vista de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada é a morte em vitória. Essa palavra, quando, inicia uma oração que indica uma condição ou uma situação no futuro. Mas porque não sabem interpretar as palavras neste versículo e automaticamente pensam que isso só pode acontecer se a pessoa morrer? Porque são obreiros fraudulentos e, na verdade, não conhecem o mistério de Deus que esteve oculto, até agora, na aparição de Cristo Lisbete? Ao ler, quando este corruptível se vista de incorrupção e este mortal se vista de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada é a morte em vitória. Eu, sendo Cristo, e sabendo que Deus só traz vida e não morte aos mortais, posso ver claramente que o mistério deste versículo é que é possível vencer a morte física, sempre se fizer tudo o que precisa fazer para produzir a absorção da corrupção e da morte que está neste corpo, corrupto e mortal. E se na Bíblia mencionam muito a vida eterna como a promessa de Deus, então por que nenhum dos religiosos, que supostamente creem em Deus e pregam sobre Deus como ministros enviados por Deus, puderam chegar a viver sem corrupção como imortais? Porque não sabem como adquirir a incorrupção e a imortalidade de seus corpos? E é porque Deus não falou para que eles pregassem nada. Não pregam sobre isso porque têm medo e não creem em Deus nada, nem nas promessas, são incrédulos. Por fora mostram que estão a favor de Deus e a favor do povo, mas em seu interior estão convencidos de que Deus não existe e que, na verdade, a vida dos demais não interessa. Se verdadeiramente fossem enviados por Deus, colocariam acima de tudo os interesses de Deus e dos demais. E diriam a verdade, falariam sobre como adquirir a vida eterna, que vem de Deus para os homens mortais. Mas como não são guiados pelo verdadeiro Deus, deveriam ser honestos com eles mesmos e com os demais, porque eles não têm o direito de representar a Deus como se soubessem o que acontece depois da morte ou como adquirir as promessas de Deus. Como você pode representar a Deus, que é a vida, e falar da morte como se fosse Deus quem leva as pessoas quando morrem? Se fosse Deus quem leva as pessoas, acredite que levaríamos a todos os assassinos e pedófilos, abusadores, e não as crianças, nem as pessoas boas. Se você pensa que Deus é quem leva as pessoas, então você é um ministro de Satanás, porque está dizendo que Deus é injusto e mata pessoas inocentes e boas, mas deixa vivas pessoas más. São os homens que morrem por si mesmos, porque a maldade e a morte os rodeiam em sua mente e em seu entorno. Vejamos o que diz em 2 Coríntios 11:13. Porque estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam de apóstolos de Cristo, como se conhecessem a Cristo, quando nenhum deles conheceu o Cristo antigo, nem conhecem o Cristo presente, e ainda assim se atrevem a enganar os demais. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então não é estranho se também os seus ministros se disfarcem como ministros de justiça, cujo fim será conforme às suas obras. Não creias em suas palavras vazias, porque com suas obras não podem se esconder ou disfarçar.
A boca de Deus não promove a morte física, mas a vida eterna. Por isso, qualquer um que beber da água que brota da boca de todos, os chamados pastores, que não foram enviados por Deus, logo voltarão a ter sede. Mas todos que beberem da água que eu dou, não terão sede jamais. Essa água que eu dou se converte em um manancial que brotará com frescor dentro de vocês, dando vida eterna. Porque de uma fonte, uma boca, não pode sair água doce e água amarga ao mesmo tempo? Acaso pode brotar de um mesmo manancial água doce e água amarga? Assim como uma figueira não pode dar azeitonas, nem uma videira pode dar figos, tampouco pode dar água doce um manancial de água salgada. Você não pode pregar sobre a vida eterna e a morte física ao mesmo tempo. Os homens que não foram iluminados por Cristo Lisbeth usam os seguintes versículos para justificar que o mal também vem de Deus. Vejamos em Lamentações 3, do 38 ao 40. Não é da boca do Altíssimo que sai tanto o mal como o bem? Porque se lamenta o homem vivente, lamente-se o homem de seu pecado. Esquadrinhemos nossos caminhos e busquemos voltar a Jeová Melquisedeque Lisbeth. Isso significa que Deus é quem te diz o que é bom e o que é mal para que não seja desobediente e morra. Mas não é que nós, Deus, somos as duas coisas, bons e maus. Não, Deus só é bom. E por isso te advertimos para que não termine em pecado. E lamentando como estava Jeremias. Esse foi o profeta que mais lamentava e se queixava por tudo, mas pelo menos reconhecia que era por sua rebeldia que terminava se lamentando. E hoje existem muitos rebeldes que se levantaram contra mim, a palavra feita carne, e eles são ministros de Satanás, obreiros fraudulentos, que enganam os demais, fazendo pensar que Deus os colocou a pregar, e isso é uma mentira. Todos esses pastores falsos que te dizem que na nuvem de testemunhas, ou no mais além, a pessoa verá seus entes queridos, que já morreram, são ministros de Satanás, porque o que estão promovendo é a morte. E o verdadeiro Deus Pai Melquisedeque e Deus Mãe Cristo Lisbeth não querem que ninguém morra, por isso promovemos a vida. E vida em abundância, a vida eterna. Amém, aleluia! Quando Cristo diz, vós sois de vosso pai o diabo, e os desejos de vosso pai quereis fazer, ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, do que é seu fala, porque é mentiroso e pai de mentira. Está dizendo que todo aquele que promove a morte e a mentira é um homicida. E um homicida é um assassino. E o desejo do diabo é que a pessoa não possa vencer e que morra. E todos esses chamados pastores são filhos do diabo? Que matam com suas palavras de mentira? Mas eu sou a verdade, porque foi Deus Pai Melquisedeque quem me enviou para falar. Vejamos o que diz em João 5:24. Asseguro que quem presta atenção ao que eu digo e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não será condenado, pois já passou da morte para a vida. A todos os que têm esperança na morte física, porque creem, ou fizeram com que crescem que existe outra vida, seja boa ou má, depois que se morre, são ministros de Satanás, porque estão a favor da morte física, a favor do que trouxe a morte aos homens, e contra Cristo Lisbeth, quem trouxe a vida de Deus aos homens. Se não crê na vida eterna, está dormindo e em trevas, e é aí que vive o diabo. Claro, porque enquanto não viver conforme a luz Cristo Lisbeth, então está dormindo, está em escuridão, com os olhos fechados, em trevas, e fazendo tudo o que o pai das trevas e da mentira te diz. É um ministro de Satanás, um obreiro fraudulento. E hoje a luz Cristo Lisbeth revelou quem você é verdadeiramente. Mas há oportunidade para você, se é humilde e de verdade quer fazer o correto diante de Deus, e quer representá-lo em espírito e em verdade. Só tem que despertar para que eu te ilumine com o conhecimento de Deus. Por isso diz em Efésios 5, 13 e 14. Mas todas as coisas, quando são postas em evidência pela luz Cristo Lisbeth, são manifestas,
porque a luz, Cristo Lisbete, tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dos mortos, e Cristo Lisbete te iluminará. Quando alguém dorme, está em escuridão. É como quando um bebê está no ventre de sua mãe. Está em escuridão até nascer e despertar. A mãe dá a luz e o bebê abre seus olhos pela primeira vez e vê a luz. E quando a pessoa morre fisicamente, fecha os olhos. Portanto, como vai ver uma luz branca se está morto? Não há mais vida nessa pessoa. Essas pessoas que não querem ver o quão fácil é entender isso, para que saiam das trevas e entrem na luz, onde está o verdadeiro Deus vivo, é porque não querem soltar sua caixinha de dinheiro por nada, nem pelo próprio Deus que está presente. E é porque o único Deus que interessa a eles é seu próprio ventre. O diabo, que é seu pai, os cegou e eles são felizes por estar assim, sempre e enquanto não tirarem seu ventre. Veja como diz em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo, terrenal, cegou o entendimento destes incrédulos para que não vejam a luz do glorioso evangelho de Cristo Lisbete, a qual é a imagem de Deus, mas os que não creem não podem vê-la, porque Satanás não os deixa. São os que não creem em mim, os quais Satanás não deixa que me vejam. Esses são os homens débeis que não têm a fé de Cristo. Ninguém jamais voltou da morte física, nem jamais voltará para dizer que lá é maravilhoso. Porque quando alguém fecha os olhos, há trevas e escuridão. E só quando se abrem os olhos é que se pode ver a luz e a claridade e ponto. Nem o Cristo que assassinaram há mais de 2000 anos pôde voltar no mesmo corpo, para levar alguém a um lugar no mais além. E o que promove a morte é um ladrão e um destruidor de vidas. Veja como Cristo diz em João 10:10. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e para que a tenham em abundância. E para Deus, vida em abundância é vida eterna. Porque se Deus entregou sua vida por ti, para que tenha a vida deles, então é uma vida eterna. Amém, aleluia! Sigamos adiante mostrando ao mundo que Deus é verdadeiro e todo homem que se rebela contra mim e não crê em mim é mentiroso, porque nós, Deus, não estamos com essas pessoas e nada do que digam se cumprirá jamais. Até que não despertem e se arrependam e reconheçam que eu sou o grande eu sou, Melquisedeque Lisbete, os únicos deuses que cumprem suas palavras com atos. Amém, aleluia! Existem muitos ministros de Satanás, obreiros fraudulentos, que ainda pregam o que pregava o anticristo. Eles dizem que Satanás, o diabo, foi destruído na cruz há mais de 2000 anos. Mas se é Satanás quem traz a morte, como vão estar a favor de Satanás, promovendo a morte, ao invés de reinar em vida, para assim vencer a morte? Diz em Romanos 5:17, pois se a morte reinou como resultado do delito de um só, o irmão mais velho, o homem terrenal, muito mais aqueles a quem Deus, em sua grande bondade e gratuitamente, faz justos, reinarão na nova vida mediante uma só, Jesus Cristo Lisbete. E reinar em vida é na mente, o que fala da morte física, como algo bom para ir estar com Deus e com seus familiares e amigos que morreram. Não é uma pessoa que está reinando em vida, porque precisamente reinar sobre isso, que é a morte, é reinar em vida. As próprias palavras dizem claramente: reinar em vida é reinar sobre a morte. Não diz reinarão em morte, diz reinarão em vida. E eu sou quem tira o reinado de morte do irmão mais velho e te entreguei o reino de vida através do irmão mais novo. Então, se o diabo, o que tinha o império da morte, como se menciona em Hebreus 2:14, ainda está matando gente, quer dizer que não foi destruído há mais de 2000 anos? E Cristo não venceu a morte quando foi cravado em uma cruz de madeira. Porque precisamente para vencer a morte é que Cristo veio. Mas esses homens maus e perversos, cujo Deus é seu ventre, promovem a morte, porque seu pai, o diabo, é a morte, e eles são fiéis ao seu pai Satanás. É que só alguém que é filho do diabo pode promover tanto a morte, mas um filho de Deus não promove a morte,
mas a vida e a vida eterna. Porque o que é filho de Deus herda a vida, porque nós, Deus, somos eternos. E o que é filho do diabo herda a morte, porque Satanás é morte. Os mentirosos dizem que no mais além existe algo, e é porque eles mesmos não acreditam, nem se agradam da vida eterna que Deus trouxe. O próprio Anticristo falou de uma transformação mística, mas também promovia a morte física, fazendo-nos colocar nossa esperança em uma falsa e fictícia promessa, e por isso não aconteceu. Nos disse que quando alguém morre há um mártir de Deus, e que vai a uma nuvem ao nosso redor. Isso é exatamente o mesmo que Hollywood usa para fazer filmes de terror. Quantas pessoas ainda estão dormindo, enganadas nessa posição de carnalidade, nessa grande mentira que ele pregou? O verdadeiro Deus é vida, e somos bons e não maus. Não queremos que morra, não se deixe enganar pela mente terrenal, porque eu já a venci e te dei as verdadeiras ferramentas para que você também vença. Se apodere da vida eterna e não deixe que ninguém tire de você, porque foi Deus mesmo quem te deu. Eu lhes disse, o que é que Deus espera de você? E se segue promovendo a morte, como se fosse algo que vem de Deus, está falhando conscientemente. Deus, Melquisedeque Lisbete, não se agrada disso. Só existe uma oferta, que agrada a Deus, e é a de Cristo Lisbete e seus santos anjos, que é o sacrifício de morrer ao terrenal na mente. E o que se opõe a essa morte, e inverte isso fazendo pensar que é em uma morte física onde a pessoa recebe todas as promessas de Deus, é um ministro de Satanás, um obreiro fraudulento. E se não se arrepende e me segue fielmente, continuará no mesmo caminho em que estava antes de me conhecer, no caminho de morte física. Porque todos nascem para morrer, a não ser que cheguem a mim, então te é dada a oportunidade de viver e vencer a morte. Diz em 1 Coríntios 15, 26, que o último inimigo que será derrotado é a morte. E só Cristo pode derrotar esse inimigo, porque tem o amor eterno de Deus, Melquisedeque Lisbete. Deus falou e feito está. Amém, aleluia. Amamos vocês eternamente e nos vemos logo. Yo a ti te honro, tú eres mi vida y mi paz, tú eres mi ángel guardián. Y te sigo por la eternidad, tú eres mi tranquilidad, tú eres mi luz, mi camino eres tú. Y me enseñaste que el nombre de Dios eres. De Lisbeth, tu nombre es Melquisedec de Lisbeth, y Melquisedec de Lisbeth, Melquisedec de Lisbeth. Cada mañana yo despertaba, sentía que a mí algo me faltaba. Ahora yo entiendo, ahora comprendo que era tu bella y hermosa palabra. Tú eres mi madre, tú eres mi reina, al lado del Padre por siempre reina. Y la verdad a mí llegó, tu orden perfecto y su proceder, tu amor eterno en Cristo Lisbeth sacó a la luz los misterios de Dios, y con su palabra me enamoró. Me enamoró. Soy un soldado de Dios, Melquisedec de Lisbeth, y siempre reina. Tu nombre es, y Melquisedec
este lugar santísimo.